Vamos falar de uma coisa que, olha, eu acho que todo mundo já sentiu. A gente vive numa era com acesso à informação que é absurdo, nunca existiu nada igual. E mesmo assim, porque parece que está cada vez mais difícil aprender alguma coisa nova de verdade? É um paradoxo, né? Pois é, essa é a grande questão. Quem nunca começou um curso online super empolgado e largou na metade? Ou comprou aquele livro que está até hoje na estante esperando? Essa sensação de frustração, ela é muito, muito real e super comum. E o ponto é, a resposta não é só, falta disciplina. A coisa é bem mais complexa que isso. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha esse número, 34 gigabytes. Segundo o neurocientista Daniel Levitin, é isso que nosso cérebro processa de informação por dia. Para ter uma noção, é como se a gente lesse 174 jornais inteiros, todos os dias. É uma avalanche, não tem outra palavra. Então, aqui está o ponto-chave de tudo. Isso não é uma falha pessoal. Não é preguiça, não é falta de inteligência. A dificuldade de aprender hoje em dia é um problema do ambiente. É o mundo digital em que a gente vive que está criando essa barreira. Ok, então, para a gente conseguir resolver esse bloqueio, a gente precisa primeiro entender como é que o cérebro aprende de fato. Então, bora dar uma olhadinha no que a neurociência diz sobre isso. A palavra mágica aqui é neuroplasticidade. É essa capacidade incrível que o cérebro tem de se reorganizar, de criar novas conexões. Mas, um detalhe crucial: aprender não é um processo passivo de só absorver informação. É um processo ativo de reconstruir o cérebro mesmo. E isso é uma ótima notícia porque significa que ele pode ser retreinado. E para essa mágica da neuroplasticidade acontecer, existem três condições que são, assim, inegociáveis. Primeiro, atenção focada. Segundo, repetição espaçada. E terceiro, consolidação, que acontece, adivinha onde? Principalmente enquanto a gente dorme. Guarda bem esses três pilares. E pronto. Aqui está o X da questão. O nosso ambiente digital moderno está sistematicamente sabotando cada um desses três pilares que são essenciais para o aprendizado, um por um. E aqui a gente vê o tamanho do abismo. Sabe, de um lado, para aprender de verdade, para a coisa fixar na cabeça, o cérebro precisa de o quê? Uns 20, 30 minutos de foco total, sem interrupção. Mas aí, qual é a nossa realidade? Uma pesquisa do Larry Rosen mostra que a gente olha o celular em média a cada 3 minutos e meio. A gente vive num estado constante de troca de tarefa. Não tem como entrar em foco profundo desse jeito. E o impacto disso no cérebro é direto, é físico. O neurocientista Adam Gazzaley explica que quando a gente está nesse modo multitarefa, a atividade lá no hipocampo, que é a área que forma as memórias, simplesmente despenca. A distração literalmente impede a informação de virar memória de verdade. Pensa assim, a nossa memória de trabalho, aquela que a gente usa no momento, só consegue lidar com umas 4 coisas ao mesmo tempo. A pesquisa do Nelson Cohen mostra isso. Agora, imagina, notificação, aba aberta no computador, preocupação com a lista de tarefas, a memória fica lotada. É exatamente como tentar encher um copo que já está transbordando. Não cabe mais nada. A nossa atenção funciona como um orçamento. E o que a gente vê aqui é como ele é gasto. A tarefa que a gente deveria estar fazendo acaba disputando espaço com as abas do navegador, com as notificações do celular e com aquela ansiedade da lista de coisas a fazer. Com os recursos cognitivos drenados, assim, sobra muito pouco para, de fato, aprender algo novo. Ok, o diagnóstico está claro. Mas a boa notícia é que a neuroplasticidade, lembra dela? Funciona para os dois lados. A gente pode treinar nosso cérebro de volta. Então, vamos sair da teoria e ir para a prática. Ver algumas estratégias para retomar o controle e voltar a ter um aprendizado profundo. Vamos focar em 4 estratégias principais. Primeiro, criar ambientes protegidos. Segundo, usar o poder dos pequenos começos. Terceiro, praticar a recuperação ativa da informação. E por último, mas não menos importante, respeitar os ciclos de consolidação do cérebro. A primeira estratégia é: não tem negociação. Cria um ambiente protegido. E olha que louco. Pesquisas mostram que só a presença do smartphone no ambiente, mesmo que ele esteja desligado, virado para baixo, já come uma parte da nossa capacidade cognitiva. Porque o cérebro gasta energia para não olhar para ele. Qual a solução? Simples. Bota o celular em outro cômodo. A segunda estratégia é para combater aquela paralisia que as grandes metas dão.
Sabe, em vez de pensar, vou estudar 2 horas no sábado, o que quase sempre acaba em frustração, a gente adota a filosofia dos pequenos começos. Se compromete com só 15 minutinhos por dia. Parece pouco, né? Mas a consistência é a chave. 15 minutos todo dia dá 91 horas de foco no fim do ano. É muito mais poderoso. Agora, se prepara, porque isso aqui pode doer um pouco. Sabe aquela técnica de estudo clássica de ler o texto de novo e passar o marca-texto em tudo? Pois é, esquece. É uma das coisas mais ineficazes que existem. Dá uma sensação de que a gente está aprendendo, sabe? Mas na real não está construindo memória de longo prazo. É uma ilusão de competência. Ok, então o que funciona? Recuperação ativa. E uma das melhores formas de fazer isso é com a técnica Feynman. A ideia é genial de tão simples. Para saber se entendeu mesmo um conceito, tenta explicar ele com as palavras mais simples possíveis, como se fosse para uma criança de 12 anos. Se você se enrolar, se precisar usar jargão, é porque ainda não entendeu de verdade. E a quarta estratégia, essa é talvez a mais ignorada de todas. O aprendizado não acontece na hora que a gente está estudando. Ele é consolidado enquanto a gente dorme. O trabalho do neurocientista Matthew Walker deixa isso claríssimo. É durante o sono que o cérebro pega as informações e as guarda na memória de longo prazo. Sacrificar o sono para estudar mais é um tiro no pé. É muito importante entender que recuperar essa capacidade de aprender não é só uma questão de produtividade. Não é sobre ser mais eficiente no trabalho. É algo muito mais profundo. Está ligado ao nosso crescimento pessoal, ao nosso propósito, à nossa identidade. Tem uma parábola antiga que eu acho fantástica. É sobre um leão que foi criado no meio de ovelhas. E ele cresceu acreditando que era uma ovelha, até o dia em que ele viu o próprio reflexo na água. A nossa capacidade de aprender é esse leão. Ela não sumiu. Ela só está ofuscada pelo ambiente. E o custo de não reverter essa situação é altíssimo. Na carreira, significa ficar para trás, se tornar irrelevante. No lado pessoal, vai minando a autoconfiança, a autoestima. Neurologicamente, os circuitos do cérebro para o aprendizado profundo atrofiam. É aquela lógica do use ou perca. E no fim, existencialmente, a gente perde uma das principais fontes de propósito que o ser humano tem. Então, a pergunta não é se a gente ainda consegue aprender. A pergunta é se a gente está disposto a criar as condições para isso. Porque a verdade mais fundamental de todas é esta: aprender não é um sofrimento, não é um fardo. É uma das experiências mais profundamente prazerosas que existem. Fomos projetados para isso. É a nossa natureza.